Olá! Vamos hoje ao nosso segundo vídeo sobre fontes de oportunidade. Eu sou a Ariane Pereira, doutora em Engenharia e Gestão Industrial e cofundadora da C3GI, uma empresa que trabalha equipando pessoas e negócios para inovação. No vídeo anterior, nós vimos então 3 fontes de oportunidade para inovar conforme Peter Drucker. Hoje nós vamos ver mais 4. Qual é a nossa primeira dica do dia? São mudanças estruturais, quer elas aconteçam no mercado ou na indústria. Vamos ver então um exemplo. Uma mudança que aconteceu recentemente foi, por exemplo, em relação ao uso do canudo de plástico. Com o aumento da consciência ambiental por parte das pessoas, nós tivemos então aqui uma mudança no mercado em relação ao consumo de canudos de plástico. Isso fez com que eu tivesse então uma consequência dentro da indústria e, logicamente, uma oportunidade então para novos produtos que respondessem à função do canudo de plástico. Esse é um exemplo. Então nós temos aí como fonte de oportunidade mudanças estruturais, quer elas aconteçam no mercado ou quer elas aconteçam na indústria, em determinados segmentos, por exemplo. Qual seria então a nossa segunda dica do dia? Mudanças na demografia. Demografia vem a ser a dinâmica populacional, por exemplo, o número de nascimentos, a taxa de envelhecimento da população, movimentos migratórios e situações como essas. Vamos aqui pegar um exemplo em relação ao envelhecimento da população. Neste segmento, nós podemos pensar em fontes de oportunidade com produtos e serviços que venham atender então ao público sênior. Esse público, por exemplo, nesse momento da pandemia, ele exige bastante atenção e cuidado. Então, por exemplo, podemos pensar em formas de oferecer serviços e produtos que venham ao encontro das necessidades dessa parcela da população. Nós temos ainda então a nossa terceira dica do dia, que vem a ser então com relação a mudanças na percepção. De novo, vamos trazer então aqui situações de mudanças na consciência, seja por exemplo a questão da consciência ambiental, seja em relação à consciência social, enfim, mudanças que acontecem na percepção que as pessoas, ou que o consumidor, que o cliente tem em relação ao posicionamento e à entrega de valor por parte das empresas. E aqui, a oportunidade, ela precisa ser muito bem identificada, que é para que a ideia que vai ser resposta a essa oportunidade, ela seja bem orientada. Não é o foco do vídeo de hoje, mas já vou deixar aqui uma dica. Como que nós fazemos isso? Como que nós entendemos essa mudança na percepção? Nós podemos nos utilizar de ferramentas como o Lean Startup, mais específico, o ciclo de aprendizagem, que é uma ferramenta muito simples, na qual eu posso construir, por exemplo, uma proposta de um produto, um flyer, um protótipo, ou até mesmo apenas uma ligeira comunicação, uma página na internet, e aí eu vou então testar, medir e aprender com algumas pessoas para que eu possa então ter mais segurança em relação às inferências que eu estou fazendo sobre aquela realidade. Isso vai me ajudar então a perceber essas percepções do meu público-alvo, do meu potencial consumidor, do meu potencial cliente. Agora vamos então para a nossa última dica do dia, que é a quarta, em relação ao novo conhecimento. É algo que o Peter Drucker aborda e que, de novo, por mais que seja um conteúdo antigo, ele é super útil e super atual. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos então uma realidade hoje em dia que tem aí a inteligência artificial, impressora 3D, nanotecnologia, N situações em relação a novo conhecimento. E aí aqui eu gostaria de deixar bem claro que o empreendedor, ele não precisa dominar esse conhecimento. Ele precisa sim ter aqueles 2 aspectos que nós vimos no vídeo anterior, o reconhecimento da oportunidade e a confiança na oportunidade. E para responder a essa oportunidade que ele identifica, principalmente, por exemplo, nesse caso em relação ao novo conhecimento, ele pode se munir de uma equipe que vai ajudá-lo então a explorar essa oportunidade. Vejam então que nós temos aí uma vasta gama de fontes de oportunidade e nós não vamos encerrar por aqui. Próximo vídeo vai trazer ainda mais algum conteúdo e eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, sugestões de próximos temas. Peço que vocês nos sigam no YouTube, no nosso canal, no Instagram e fiquem atentos às novidades. Obrigada, um beijinho e tchau, tchau!